Estamos de volta. Hoje estamos conversando sobre humor. Será que ele deve ter limites? Jairo, chegou aqui uma pergunta do Alexandre, do bairro São Geraldo. E ele pergunta, quando o humor fere a moral? Padre Márcio, acho que quando não temos saída, eu acredito. Se eu vou ao espetáculo do Mário, lá no bar, né? E eu vejo que aquilo que ele está dizendo não me interessa, não é legal, eu levanto, pago a minha conta, né? Não preciso nem te falar com ele depois, não gostei e tudo mais. Mas eu acho que, por exemplo, quando você faz um determinado humor frente a crianças que estão ali pescando o que está sendo falado, essa criança não tem saída. Eu acho que nesse caso a moral é ferida, assim. Quando você está num canal de televisão, assim, você tem o seu controle remoto, você muda de canal, você não está gostando daquilo ali. Mas quando você tem um indivíduo que tem dificuldade de sair daquela situação ou de trabalhar, de digerir aquilo que ele escutou, nesse caso eu acho que a moral é ferida. Eu quero ouvir também a opinião do Dr. Livingstone sobre isso. Mas eu estou me lembrando aqui, Jairo, de uma colocação do Padre Vaz, quando ele vai dizer que a estrutura do agir ético envolve o sujeito que age livremente, a objetividade do mundo e a teia de relações intersubjetivas. E ele ainda acrescenta a questão da transcendência. Ora, se faltar uma dessas dimensões, qualquer ato vai ferir a ética. Né? Dr. Livingstone, seus comentários, por favor. Eu me lembro aqui do comentário de Luhmann, quando ele coloca a sociedade, trata como sociedade como sistemas. E me lembrava dos códigos que cada desses sistemas utiliza. E quando nós falamos em moral, o código da moral é exatamente algo que diz respeito diretamente ao direito. O direito procura resguardar o que é justo e o que não é justo tenta evitar. Só que faz isso com outros códigos, do que é lícito e do que é ilícito. Muitas vezes se confunde o que é moral com o que é lícito. E é uma diferença muito difícil de ser feita também. Quanto à licitude e à ilicitude, nós buscamos na lei a resposta. Se está previsto na lei, é lícito. Se não está, não é lícito. Mas a moral, ela extrapola esses limites. Ela é bem maior, o conceito de moral, que está muito ligado, muito próximo à ética, né? Dessas referências, nesses pilares que o senhor acabou de lembrar há alguns minutos. Posso estar diante de um fato lícito ou tolerado pelo ordenamento jurídico, mas ofender o próximo, ofender o meu. Às vezes, do ponto de vista prático, eu digo assim, toda vez que eu ajo com meu coração fechado, com minha mente fechada, eu estou ferindo, vamos dizer assim, o padrão do humano. Naturalmente, eu estou ferindo o direito do outro, eu estou ferindo o espaço correto, a dignidade do outro. Jairo, a Denise da Água Branca, obrigado, Denise, pela sua participação. Ela pergunta, você acha que a tendência do humor que vemos em rede nacional hoje é ficar cada vez mais negro, talvez mais banalizado? Me preocupa um pouco essa fluidez da modernidade que o Dr. Livingstone colocou. Quando, Padre Márcio, as instituições que formam a vida da gente, né? Assim, a família, a escola, ela tem a ruptura de alguns muros disciplinares. Então, assim, o pai já não tem mais aquela referência disciplinar tão forte, o professor já não tem essa referência, acho que a igreja, a prisão, o hospital, os muros caíram. Me preocupa muito. Primeiro porque a gente vive uma época muito fissurada nas coisas, assim. É rápido, é irresponsável muitas vezes, é o YouTube, eu clico aquilo ali, 2 minutos, rapidinho, me preocupa um pouco para que caminho que isso está indo. Tem muita saudade da escolinha do professor Raimundo, que tinha todos esses elementos. Pois é, mas ali também havia uma visão ideológica muito negativa com relação ao magistério, com relação ao professor. Mas e tinha, o salário, de verdade, né? Desculpa interromper, essa visão que o salário, ela é ideológica negativa, né? Ou ela é a pura realidade do professor que ganha mal? Ela é real. Mas essa realidade que é incontestável, né? E eu falo isso, apesar de estar num nível diferenciado de ensino, mas não é diferente, me reporta um comentário que vi alguns dias atrás no Facebook.
como você esperar de um país onde o professor é chamado de tio, né? E o técnico de futebol é chamado de professor, um tratamento diferenciado a esses que têm um papel importante da formação dos conceitos éticos, de moral, de justo, de injusto. O Rafael Luca, pelo Twitter, ele pergunta: como que uma sátira de humor pode constituir um dano moral, Dr. Livingstone? Rapidinho. Desde muita pergunta aqui. Que ofenda a integridade moral do seu semelhante. A extensão desse dano é que vai ser quantificada numa sentença. Quanto vai ser a resposta indenizatória? E é fácil de delimitar isso, uma vez que a sensibilidade de um difere para a sensibilidade do outro? Não é fácil. Nós temos que buscar muitos recursos lá da psicologia, da sociologia, e são matérias que não são de uma linguagem muito própria nossa do direito. Então não é uma tarefa fácil. Sim, correto. A Jaqueline passa um e-mail para nós. Obrigado, Jaqueline. Ela diz: confesso que tenho mau humor pelas manhãs. É normal ter alterações de humor assim? Acordar mal-humorada e durante o dia ficar bem-humorada? Dr. Jairo? Alterações de humor, né? Estar mal-humorado, mais para frente definimos como distimia, né? Assim, transtorno bipolar que todo mundo fala, né? Assim, o indivíduo está deprimido e chateado de manhã, de tarde ele está animado. Não tem nada a ver com isso. Tá. Agora, se isso persiste de manhã, eu estou sempre chateado, tem algo que sempre me incomoda, é uma pontinha. Piadas de sogra também, né? Fazem um pouco disso. Tá certo, engraçadinho. Tá bom, mas veja bem. Agora a Flávia Pena, obrigado, Flávia. Ótimo tema para se discutir, enfim, em vários ambientes. Ela elogia o programa e cumprimenta a todos vocês. Flávia, muitíssimo obrigado. Queria colocar uma questão agora para o Mário. Você acha que o humor se insere naquele contexto que nós poderíamos chamar de jogos de linguagem? Quer dizer, ele tem que ser lido como humor e não com moralismo. Ele tem que ser lido com a leveza da linguagem, com a jocosidade. Como que você vê isso? Existe o bom humor, Chico Anísio dizia isso, existe o bom humor, que é aquele que é engraçado e o que não é. O moralismo, por exemplo, Chico Anísio fazia uma piada com o salário do professor, mas ele não estava denegrindo o professor. Acho que ele estava muito mais levantando a moral do professor que é mal pago, que é maltratado no país, né, do que denegrindo alguém. Complicado estabelecer esse limite. É complicado. Complicado. Tá. Eu acho que existe a figura de linguagem, a inversão, como técnicas de humor, como técnicas para se causar o riso, né? Que até todo lado aqui, por favor, me corrija. Dizem que o ser humano é o único dos animais que ri, diferente dos outros. Né? É uma coisa que diferencia o ser humano do outro. Então, existem várias técnicas. Uma delas é o jogo de palavras, mas jamais diria que isso é a única coisa para se fazer humor. Certo. Quando nós falamos em jogos de linguagem, nós nos referimos a vários registros, né? Quer dizer, um jogo de linguagem jocoso, ele tem que ser lido na sua jocosidade. Um jogo de linguagem do direito tem que ser lido no campo jurídico e assim por diante, né? E quando se cruzam os jogos de linguagem, aí a gente tem um conflito, né? Agora, de qualquer forma, todo jogo de linguagem ele tem que estar aberto à nossa dimensão ética. Uma pergunta para o Dr. Livingstone: as marchinhas políticas, o senhor acha que deve permanecer a jocosidade, o humor das marchas políticas? Prevalece a liberdade de expressão ou uma democracia tem o direito de proibir isso aí? Difícil, né? No intervalo, nós comentávamos um pouco a esse respeito da pessoa pública e da pessoa pública na sua vida privada. O problema, a gente até trata isso como uma piada, né? Que não faça na vida pública aquilo que você faz na privada. Ou seja, a ideia é que seria na vida privada. Há o jogo de palavras aí, né? Olha o jogo de linguagem aí para dar um sentido diferente. Mas o comentário que fazíamos aqui no intervalo era exatamente que o homem público, enquanto na vida pública, ele não tem direito à sua privacidade. Muito me refiro aqui aos políticos expressamente. Eles representam a cada um de nós. E nós temos, acima de tudo, o direito à informação. Não temos que esconder com o véu, né, algo que é transparente. A questão das marchinhas de carnaval, se reporta um caso aqui de Belo Horizonte, com o presidente da Câmara Municipal, que foi objeto de uma demanda judicial para que fosse retirada, para que aquela marchinha de carnaval deixasse de
de circular. O efeito que isso produziu foi exatamente inverso, né? Pela ação, pela demanda judicial para proibir, isso é que deu divulgação. Então, essas ações, principalmente por crimes de calúnia, injúria e difamação, têm um efeito, às vezes, muito inverso daquilo que se pretende. O que o homem público queria esconder veio a público. Então, tem que se ter um cuidado no uso dessa ferramenta, da ação judicial, se quer ou se vai atingir aquele que foi desejado. Somos curiosos, Padre Márcio. Ok, o programa está chegando ao final. Então eu queria agradecer a participação de vocês, dizer que foi muito agradável, não fizemos humor, mas refletimos sobre o humor. Aliás, Jairo, às vezes eu digo assim, há pessoas que fazem uma escolha pelo anti-humor. Ela olha sempre o lado negativo da vida, os sofrimentos, as dores. Olha, todos nós sofremos. Então ela arrasta atrás de si um saco de pedras. Há outras que fazem opção pelo lado positivo e trata a dificuldade com muito humor. Então, muitíssimo obrigado. Voltem outras vezes. Antes de encerrarmos o nosso programa, gostaríamos de lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Fazer parte significa entrar em comunhão. A igreja é essencialmente comunhão, porque ela é ícone da Santíssima Trindade. Entre em comunhão, participe, ligue para a nossa produção. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Lá você pode saber o tema da semana com antecedência e ver fotos dos bastidores do programa. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. E acompanhe também as notícias do Horizonte Debate pelo Twitter acessando twitter.com/Horizonte Debate. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, rede de comunicação católica. Conto com você, fraterno abraço.